Olá, meu querido, minha querida, uma excelente madrugada para você. Mais uma madrugada que vamos estar lendo as Escrituras, que vamos estar orando juntos, concordando. Eu espero que você, neste momento, esteja com seu coração em paz, seu coração calmo, sereno. E se não for assim, se você estiver vivendo momentos turbulentos, saiba, acredita no seu coração, você não está só. Deus é contigo. E quando você se lançar nos braços de Deus, Deus te acolherá. Deus fará em você e por você coisas fantásticas. Nessa madrugada nós vamos ler a Escritura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Nos diz assim: também o Espírito de Deus semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, muito profundos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos de Deus. Eu ouço muito pessoas me questionando como orar, se existe um método para orar, qual a forma de ter orações eficazes, eficientes, efetivas. E eu digo para elas, olha, eu desconheço metodologia, eu desconheço uma fórmula ou uma regra para que a tua oração seja efetiva, eficaz e eficiente. O que eu conheço é esse texto das Escrituras que diz que eu e você não sabemos orar como convém. Aqui não está dizendo que eu e você não temos as palavras bonitas, as palavras adequadas. Aqui não está dizendo que nós não seguimos uma cartilha, uma fórmula. Aqui está dizendo que eu e você não sabemos orar como convém. E esse como convém é como convém a Deus. É o que Deus espera ouvir dos nossos lábios, vindo do mais profundo dos nossos corações. E muitas vezes nós colocamos diante de Deus aquilo que nós pensamos que é o correto, que é o necessário, que é o certo para aquela ocasião. Mas Ele nos ensina aqui que o Espírito Santo de Deus, Ele nos assiste. Assistir o que é? Ele está presente em nossos momentos de fraqueza, momentos que nós não temos palavras para colocar, momentos que a nossa mente não sabe o que pensar, momentos que o nosso coração não tem a mínima condição de expressar nenhum tipo de sentimento, a não ser fraqueza, impotência, dizendo assim, não sei o que falar, não sei o que fazer. Mas aqui nos ensina que nesse momento de fraqueza, você e eu não estamos sós. Aqui diz que o Espírito Santo está o quê? Nos assistindo nessa situação. Ele está presente nessa situação. Justamente por quê? Porque não sabemos orar como convém, da forma que Deus quer, da forma que Deus pretende ouvir aquilo que há em nós ou aquilo que nós estamos vivendo. Mas também diz que esse mesmo Espírito que está conosco no momento de fraqueza também é aquele que intercede.
Interceder significa pedir em favor de alguém, ou seja, esse Espírito de Deus que está conosco na fraqueza, vendo que nós não sabemos orar, vendo que nós não sabemos pedir o que Deus espera que peçamos, ou o que Deus espera que nós compreendamos daquela situação, Ele é o mesmo que intercede, que pede a Deus em nosso favor com gemidos profundos, com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele vai no mais profundo do meu coração, do seu coração, e quando nós o deixamos agir, Ele coloca em nós a oração correta, que muitas vezes vai ser falada pelos nossos lábios, literalmente através de gemidos. Então, querido, não se preocupe em buscar uma fórmula, em buscar palavras para convencer a Deus. Não se preocupe em fazer uma regra de como começar a sua oração, de quais palavras você deve falar para que essas palavras venham constranger o coração de Deus. Antes, pelo contrário, quando você for orar, dobre o seu joelho e diga: Senhor, Espírito de Deus, não sei como orar. Espírito de Deus, estou em fraqueza, estou com os meus sentimentos completamente abalados, não tenho palavras, e muitas vezes o que eu julgo ser o melhor para mim pode não ser. Mas eu peço, Espírito de Deus, que o Senhor venha interceder a Deus por mim, que o Senhor venha colocar nos meus lábios aquilo que Deus espera ouvir, aquilo que são palavras que vão transformar minha vida, transformar minhas situações, transformar minha família. Se nós compreendermos esse versículo, o que está nos dizendo sobre Ele estar presente, sobre Ele clamar em nosso favor, sobre Ele colocar orações dentro de nós, nos nossos corações, palavras nos nossos lábios, que são verdadeiros gemidos diante de Deus, pedindo a graça, pedindo a misericórdia, pedindo o favor de Deus. Não te digo que nós vamos parar de viver problemas, mas eu te garanto que nós vamos atravessar os problemas de uma forma mais tranquila, mais serena. Os nossos corações vão ser fortalecidos em fé, sabendo que Deus não só nos ouve, mas Deus também vai estender as suas mãos e vai realizar nas nossas vidas aquilo que é o seu desejo. Por quê? Porque a oração, ela foi feita de forma correta, porque só o Espírito Santo de Deus sabe o que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Só o Espírito Santo de Deus sabe os tempos que Deus determinou para que as nossas vidas, nossas histórias, situações sejam transformadas. Só o Espírito Santo de Deus sabe o caminho correto, a decisão correta, a atitude correta que vai gerar frutos de alegria, que vai gerar contentamento e que vai trazer solução para as nossas vidas. Então, nós precisamos também buscar o Espírito de Deus para que Ele nos ensine a orar da forma correta. Que Ele coloque nos nossos lábios as palavras que vão realmente trazer mudanças significativas em nossas vidas. Não é vergonhoso para dizer, não é vergonhoso para ninguém dizer: não sei o que falar, não sei como orar. Eu testemunho aqui para vocês todas as vezes que eu vou orar, quer seja por mim, quer seja pela minha família, por pessoas que me pedem oração, ou quando eu estou em algum culto, a primeira coisa que eu faço, e sempre fiz, é falar com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou um homem limitado, eu sou um homem que as minhas palavras não mudam nem a minha própria vida, quanto mais a vida de terceiros. Eu não sei o que falar, eu não sei o que colocar para ti, mas eu te peço, Espírito de Deus,
Me ajuda nesse momento. Põe nos meus lábios a palavra correta, a oração correta. Traz ao meu coração uma direção do que orar, como orar, para que orar, em qual tempo eu devo apresentar essas questões diante de Deus. E eu digo para você, sempre vem uma palavra correta, uma direção correta, e sempre eu vejo, quer seja na minha vida ou na vida daqueles que me pediram oração, ou na própria igreja, eu vejo aquela palavra de oração sendo transformada em realidade e as pessoas testemunhando que Deus fez muito mais do que elas pensavam, do que elas queriam, e na maioria das vezes elas são surpreendidas por aquilo que Deus faz. Então que nesse momento, quando nós orarmos, você concorde comigo. Lembrando, quando 2 ou 3 concordam na terra acerca de alguma coisa, é concordado no céu. Concorde com a nossa dependência do Espírito Santo para sermos assistidos em nossos momentos de fraqueza e para que Ele venha colocar nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos lábios, as palavras corretas, a oração sábia, a oração que se torna eficiente, eficaz e efetiva, não pelo fato de que somos alguma coisa ou de que merecemos, porque não merecemos nada, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele também nos colocou o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo, para que Ele nos auxiliasse nos momentos de oração. Então vamos orar, concorde comigo, participe dessa oração, não seja apenas um espectador, não seja como alguns que abrem o áudio e já se cansam. Não faça isso. Pense que é Deus trazendo direcionamento para mim e para você, é Deus nos instruindo para o nosso próprio benefício. Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma madrugada que nós estamos na Tua presença, porque não tem para onde nós irmos e ficarmos ocultos diante dos Teus olhos. Os Teus olhos passeiam pela terra, os Teus olhos buscam corações que queiram ter relacionamento contigo. O Teu coração busca corações que queiram Te amar, que queiram se submeter a Ti e que queiram ser cheios do Espírito Santo. E nessa madrugada eu quero dizer, Pai, Tu encontraste pessoas que querem essa comunhão, pessoas que Te amam, pessoas que dependem de Ti, pessoas que sabem que sem o Senhor nada podemos fazer. Então, Espírito Santo, venha sobre esse meu querido, minha querida, e nos ensine a orar, e nos ensine a buscar a face de Deus, e nos ensine a colocar as nossas vidas, toda a nossa vida, no Teu altar. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, ensina-nos a abrir os nossos lábios e deixar, Espírito Santo, que Tu fale conosco, que Tu fales através de nós, porque com certeza será a melhor oração que nós possamos fazer. Espírito Santo, nos ajuda, porque aqui nas Escrituras diz que Tu nos assiste, Tu está conosco nos nossos momentos de fragilidades. E muitas vezes, quando nós vamos orar, são momentos frágeis, porque estamos com a mente perturbada, estamos confusos por não saber como orar. Ficamos muitas vezes buscando palavras e as palavras não vêm. E quando vem, ainda existe dúvida, será que essa palavra é correta para me dirigir a Deus? Vem, Espírito Santo, e sana tudo isso. E tira tudo isso de nós. E faz o nosso coração ter uma tranquilidade de saber que o Senhor coloque em nós as palavras corretas. Que o Senhor geme diante de Deus, que o Senhor clama a Deus em nosso favor. Ajuda-nos a crer nisso, ajuda-nos a viver essa verdade, ajuda-nos a deixar que as Tuas palavras venham fluir nos nossos lábios. E nós vamos testemunhar
grandes feitos do Senhor. Pai, eu quero mais uma vez clamar pelo meu querido que me ouve, pela minha querida, pelas suas famílias. Pai, visita cada casa daqueles que estão aqui representando elas. Visita cada lar. Espírito Santo, entra nessas casas, movendo a tua unção, movendo o teu fogo que purifica, o teu fogo que arranca as obras malignas, o teu fogo que é capaz de quebrar cadeias, a tua unção que quebra jugo e venha colocar em liberdade a vida de esposos, de esposas, de filhos, filhas, netos, avós, avós, toda a parentela desse meu querido, que elas sejam impactadas pela presença do Espírito Santo, que elas sejam impactadas pela manifestação do teu poder na casa dessas pessoas, que elas venham perceber paz dentro de suas casas, que elas venham perceber uma leveza nas suas casas, nas suas famílias, nos seus familiares, nos seus relacionamentos, por conta da tua presença, Espírito de Deus. Vem, Senhor, toca nos corações, toca em cada vida, que todos possam ser quebrantados por Ti, Espírito Santo, que todos tenham consciência dos seus pecados, das suas atitudes, da vida que vivem, a forma com que se colocam diante da vida. E se houver necessidade, Espírito Santo, brota nos corações arrependimento, e que os corações venham se abrir para Ti, que os lábios venham ser abertos e as pessoas venham falar de forma livre a Ti o que elas são, o que elas fazem, e que elas venham confessar diante de Ti a profunda necessidade que elas têm do Senhor, e que o Senhor possa recebê-las em amor, que o Senhor possa quebrantar-lhes o coração para que elas recebam o Teu Filho, Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, e que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada uma delas, selando-as, declarando-as filhas do Senhor, pertencentes a Ti, pertencentes ao Teu reino, e que elas possam vir desfrutar de todo o bem do Senhor. Pai, também quero pedir pelas necessidades humanas dos meus queridos, que não falte coisa pequena, que não falte coisa grande, mas que o Senhor venha prover, suprir cada necessidade, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor, segundo Tua própria graça, segundo Tua própria misericórdia, através da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, nos supre de tudo o que nós precisamos. Faça milagres, Pai, eu Te peço na vida dos meus queridos. Abre portas de emprego, Senhor, abre portas de emprego, dá aumento salarial, cria perspectivas dentro de trabalho. Aqueles que trabalham com vendas, traga-lhes os clientes compradores, clientes bons, pagadores. Faz obra, Pai, para que Teu povo não tenha nenhuma necessidade, mas que o meu querido e minha querida tenha em ampla suficiência para ele e para também abençoar os necessitados e aqueles que o Senhor colocar ao seu redor. Pai, eu Te peço que a Tua bênção, que a Tua graça esteja sobre o meu querido, minha querida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nós possamos ouvir testemunhos dos Teus feitos, e nós louvaremos o Teu nome na pessoa de Jesus. Muito obrigado por mais essa madrugada, por mais esse novo dia que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, Pai, declaramos que Te amamos, declaramos que não somos nada sem o Senhor, que precisamos de Ti. Jamais, Pai, se aparte de nós, porque sem Ti nada somos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.